Oxente, minha gente, olha aqui para mais um vídeo. Eu sou a Mima e no vídeo de hoje, se você acha que já viu de tudo em animes de heróis, espere até conhecer To Be Hero X. É uma mistura de ação, drama e um mistério que vai prender a sua atenção do início ao fim. Eu vou dizer a vocês o porquê dessa obra ser tão maravilhosa. To Be Hero X foi criado por Lee Hao-lin. E assim, não é só mais uma história de heróis, porque eles não são só personagens, mas sim também produtos de entretenimento para a sociedade. Pois é, esse anime leva essa ideia ao extremo e hoje a gente vai falar desse universo que mistura emoção, ação e crítica social, que tem muito a ver com as agências de publicidade e o que elas vendem pra gente todos os dias. E foi por isso mesmo que eu me apaixonei ainda mais por essa obra de arte, né? Porque eu sou universitária e curso justamente publicidade e propaganda. Bom, vamos lá. To Be Hero X é um anime chinês da mesma franquia de To Be Hero, de 2016, e To Be Heroine, de 2018. Essas duas séries são conhecidas pelo humor nonsense, pela estética única e por brincarem com a ideia de heróis nada convencionais, abordando temas como identidade e heroísmo através de diferentes perspectivas e estilos visuais. Mas, assim, em To Be Hero X, a história fica ainda mais ambiciosa e cinematográfica. E não precisa ter assistido esses outros animes pra entender esse aqui. To Be Hero X é outro nível. Vocês não estão entendendo o nível de complexidade dele. O que faz esse anime ser tão interessante não é só a luta contra monstros ou vilões, e sim a luta contra o que controla os heróis, a opinião pública e o mercado. Quem se torna herói nesse universo é a confiança que é depositada nele, sabe? Ou seja, quanto mais as pessoas conhecem e confiam no personagem, mais ele vai ter força. Ou seja, mais ele vai ser forte, mais ele vai receber conhecimento. E é justamente essa confiança dos fãs que transforma essas pessoas em super-heróis. E os fãs, eles não são nada, porque sem confiança, sem poder. Então se liga aí, a questão é que eles não são heróis porque são bonzinhos. Eles são heróis porque possuem confiança, e confiança é poder. Logo, eles são apenas pessoas fortes que, a depender do que seu público acredita que ele possa fazer, ele vai fazer. Assim, né? Pelo menos a maioria dos heróis que nós temos aparentemente são bons. Aparentemente. Um episódio muito interessante é quando a gente conhece o herói Firm Man. Sendo mais específica, na questão da influência do público na vida dele, e por causa do poder de confiança que ele recebeu, né, dessas pessoas, ele não consegue fazer coisas básicas, como parar de ficar em pé, ou pegar algo que cai no chão, tendo dificuldades até para fazer as suas necessidades. Acredita nisso? Já que ele não consegue se agachar, ele não consegue se sentar e nem dormir, ou seja, ele precisa colocar a cama em pé e ficar amarrado pra conseguir dormir, né? Que loucura! Tipo, isso se dá pelo fato do poder dele, porque o seu poder impede ele de se curvar, graças ao que as pessoas associaram ele a ser alguém que, independente de tudo, sempre estará de pé. Isso é muito interessante, tá, gente? Muito interessante. Ele fica de pé, independente, disposto ao que der e vier, sabe? Tipo, esse é só um exemplo, porque tem muito mais no anime que vocês devem descobrir assistindo por si só, sabe? Tipo, pra não perder tanta graça eu dizer tudo aqui. Uma observação bastante interessante, que inclusive me lembrou Danganronpa, que é o lugar onde a esperança e o desespero são importantes, né? Esperança e desespero. Em To Be Hero X, nós temos o medo e a confiança, sendo essas duas forças opostas, né? Ou seja, a confiança dá poder, mas o medo também, só que de forma diferente. Sobre a trama, o anime, no momento, não tem nenhum protagonista de fato, sabe? Tipo, no decorrer da temporada, tem arcos com os personagens, heróis e tal, diferentes, porque nesses primeiros 24 episódios, ele apresentou pra gente os heróis e os personagens e como que a história se junta, sabe? Tipo, como eles vão ser importantes pra gente no futuro. E aí é pra gente conhecer eles de pertinho, o universo, se entrosar com eles, sabe? Criar aquela conexão. Esse anime chama a atenção pela sua animação diferenciada. Eu adorei, porque, tipo, ele vai mudando a animação. Às vezes fica 3D, depois fica 2D. Pois é, além de ação intensa, com lutas bem coreografadas, cheia de estilo e tal, cada um com seu estilo, ele tem muito drama, suspense e mistério, porque a cada episódio você descobre um pouco mais desse universo, um pouco mais sobre os heróis e o que realmente tá acontecendo naquela cidade, né, naquele mundo, naquele universo. É aquele tipo de obra que você percebe que foi feita pra brincar com o formato, sabe? Tipo, sem medo de ser estranha ou de fugir do padrão. Essa curiosidade é algo muito legal e diferente, que eu acho, assim,
top, a animação fica mudando. E é um herói que faz essa mudança, tipo, com um estalar de dedos, o Herói X, alternando a realidade, o estilo do anime. Cara, isso é surreal. Isso é muito legal, isso é muito criativo, isso é muito divertido, sabe? E essa não é nem a melhor parte. O que me encantou, além da animação, personagens, trilha sonora, foi a história, sabe? Tipo, que é tão rica, detalhada, cheia de coisas, assim, complicadas. Sei que, né, enfim... A gente, tipo, eu me apaixonei sem limite, sabe? Porque no meio de tanto anime que segue fórmulas já programadas, já conhecidas, esse aqui tem coragem de ser diferente, de ser complexo, de ter uma história, uma animação consegue ser criativa e imprevisível ao mesmo tempo, tá? Porque talvez justamente por essa complexidade que a história foi abordada, teve muita gente que reclamou que é difícil de entender o rumo do anime. E isso eu entendo, eu também fiquei muito confusa em várias partes. Mas assim, a gente pode pensar nos heróis desse anime como marcas publicitárias, assim como uma agência cria campanhas para vender produtos. Em To Be Hero X, há quem crie a imagem do herói para vender uma narrativa ao público, sabe? Afinal, o que é um herói hoje em dia? É alguém que salva pessoas, ou é alguém que vende algo, vende sua imagem, sabe? Tipo, enganando a realidade. Como é a realidade por trás daquilo? Tudo é manipulado. Em To Be Hero X, isso é o que acontece, tudo é manipulado. Ninguém sabe o que tá por trás das costas. Por trás das câmeras. Um exemplo paralelo, super-heróis tipo ocidentais, como Batman, Homem de Ferro, Homem-Aranha, também são associados a corporações, né, de consumo. Principalmente o Capitão América, né? Tipo, eu não preciso nem explicar o que é que ele representa e tal. Mas assim, pelo menos eles são heróis de verdade, naquela narrativa, né? Tipo, fictícios, mas de verdade, se é que vocês me entendem, né? Tipo, em To Be Hero X, muitos deles são criados só pra vender alguma coisa, uma imagem, enfim. Porque ainda mais radicalmente nesse universo, vou dar um spoiler em específico no arco do Nice, a disputa entre o herói e o vilão são falsos. Porque o Nice, ou o Lin Lin, o primeiro herói que nos é apresentado, e o Rek, que eram melhores amigos, o Nice e o Rek, eles receberam papéis distintos pra atuar, ou seja, em relação a esses dois lutando, sempre era tudo encenação, assim como o Nice e sua namorada, tudo falso e armado. Ou quem poderia imaginar. E mais interessante ainda é que acontece nos 2 primeiros minutos do primeiro episódio, né? Tipo, o Nice verdadeiro morre e é facilmente substituído por outra pessoa. Porque o que importa não é a pessoa de fato que é o herói, mas sim o que estão vendendo para as pessoas, sabe? Enfim, tipo, ele morreu, tanto faz, é só arranjar outro. E tá tudo certo, um outro igual, coloca no lugar, e aí é a mesma coisa, sabe? E isso me lembra muito o que acontece no nosso mundo real. Pensa como agência, tipo, de publicidade, transformando até tragédias em oportunidade de vender alguma coisa, de marketing, de, enfim, explorar. O anime cutuca exatamente essa ferida. Até que ponto a gente realmente escolhe os heróis em que a gente acredita? Até que ponto eles são vendidos pra nós como qualquer outro produto? E isso é real mesmo ou é só encenação? Vocês percebem essas críticas? Cara, as críticas são incríveis. Ele fala da forma como consumimos histórias, imagens e até ideias. O herói aqui não é só alguém que luta contra vilões e o mal. É alguém que precisa lutar contra o mercado, que define a sua própria relevância. E a gente vê isso muito claramente com o Lin Lin. Gente, meu Deus, eu sou publicitária. Meu Deus, eu adorei isso. E no arco do Isou, o antigo Isou e o novo Isou começam a competir de popularidade para saber quem é que vai ser o dono desse título, podendo ser muito bem associado com algum profissional que tá ficando velho, e aí aparece alguém mais jovem e moderno, né, da trend, com um talento parecido para tomar o seu lugar, sabe? É exatamente isso, substituição de poder. Ninguém fica no mesmo patamar para sempre. Ou você sabe, ou você desce. E outra coisa muito diferente e interessante desse anime que eu achei é que a gente pode decidir o futuro deles. Sabe? Tipo, como assim? Que assim, como vocês sabem, a sociedade é controlada por um sistema de confiança. E por isso mesmo, a plataforma Bilibili criou um ranking de popularidade onde os fãs, ou seja, os telespectadores, vão poder influenciar diretamente a posição dos heróis. Mas claro que os roteiristas ainda vão ter a liberdade de controlar eles como bem entenderem. Porque vai que a galera queira vai calhar, né? Tipo, enfim, colocar um herói que não vale nada no topo. É só pro pessoal ter uma ideia, uma noção de como é controlar o sistema. Só que, na realidade, é o sistema que controla tudo. E aí, eles fazem a gente achar que podemos controlar. Sabe? Tipo,
Exatamente isso, os roteiristas vão ter liberdade, mesmo a gente escolhendo. E até agora o anime foi pensado pra ter 48 episódios ao todo, e eu achei realmente poucos episódios. Eu gostei tanto que eu gostaria de mais, sabe? E os 24 foram tão muita explicação, sabe? Que eu queria conhecer mais, sabe? Mas assim, no fim das contas, To Be Hero X é um anime que fala sobre máscaras, tanto as literais, quanto as que nós usamos, né? No nosso dia a dia, pra nos vender, ou pra acreditar nos outros. E talvez essa seja a maior força dele, fazer a gente refletir sobre o mundo real. Até porque, afinal, em uma sociedade onde heróis viram campanhas publicitárias, será que ainda existe espaço para acreditar em algo verdadeiro? To Be Hero X é aquele tipo de anime que vai te deixar curioso a cada episódio. Então, se você gosta de obras que fogem do comum e ainda entregam boas histórias, boa animação e incríveis cenas de ação e personagens, pode colocar esse anime na sua lista sem dó. Mas e aí? Você já conhecia To Be Hero X? Me conta aqui nos comentários. E claro, se você ama animes, histórias incríveis, heróis, animação, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então, até a próxima!